Olá, voltamos aqui com mais uma peça. Aqui eu vou estar trabalhando com uma caixa cenário. Ela tá toda cheia de pó, que ela já vem de fábrica, sim. Aqui ela tem essas travinhas, a gente levanta ela. Vai erguendo, é igual de porta-retrato. A gente levanta cada hastezinha, se precisar do auxílio de uma tesoura, de uma espátula. Você faz a remoção. Aqui você empurra o vidro pra fora, ó. Põe a mão aqui por baixo e empurra. Aqui eu já vou tirar a primeira parte, que é o fundo da minha peça. E aqui eu vou tirar a parte interna da minha peça. Essa parte aqui a gente vai trabalhar ela de uma cor. Aqui a gente não vai pintar, a gente só vai envernizar. E aqui por dentro a gente vai pintar de rosa, tá? Aqui a gente faz a remoção do vidro. Eu já tiro o vidro, eu já lavo o vidro, deixo ele todo lavadinho, deixo secar. Fecho de novo aqui, ó, as minhas travas. E agora eu vou fazer a limpeza, né? Eu vou tirar todo o pó, tanto dessas três peças aqui. Aqui, ó, é imprescindível, tá? Fazer a retirada desse adesivo, dessa etiqueta, ó. Porque ela sai toda, mas ela não sai se a gente não passar o álcool. E ela vai interferir no resultado final. Então, pego um paninho, umedeço no álcool 92,8, ó. Aí eu venho, ó, e passo por sobre a etiqueta onde ela estava, ó. E vai até sair a cola. Você vai sentir que tá no MDF mesmo, ó. E tá pronta. Agora é só a gente começar o processo. Em especial, essa parte aqui, eu vou colocar ela por dentro da caixa, porque ela vai uma preparação aqui. E essa vai ficar nas costas da minha caixa. Então, agora a gente vai trabalhar com a tinta branca, com a base acrílica, por quê? Nós vamos trabalhar com essa parte aqui branca, todo esse aqui branco. Essa parte, uma face dessa branca. Uma face dessa vai ser toda rosa e essa parte interna aqui também. Essa peça vai ser trabalhada em branco. Toda peça trabalhada em branco, eu preciso de trabalhar com um acabamento, com uma selagem da peça melhor, tá? Então, aqui eu tô usando uma bandejinha, pode ser um pratinho, uma vasilhinha qualquer. Vou estar usando a base acrílica. Onde eu vou passar uma demão primeiro, vou deixar secar, onde vai ser feita a pintura com branco, vou passar a base acrílica, vou fazer o lixamento dela. Aqui eu tô trabalhando com um pincel de cerda dura, eu prefiro trabalhar com pincel de cerda dura, porque é a primeira demão que a gente tá trabalhando na peça. Passo essa demão de base acrílica em todas as partes. Sempre, ó, de dentro pra fora, ó. Eu descarrego meu pincel aqui na parte central e vou levando, ó, de dentro pra fora, ó. Assim não me dá excessos nas minhas extremidades aqui, ó. Eu faço essa preparação apenas nas peças brancas. Vocês estão começando, pode fazer isso aqui, ó. Passa o dedo, ó, nessa lateral e tira o excesso. Uma coisa que vocês podem trabalhar com o soprador perto, que aí você pode passar a tinta nessas duas bases, nessas duas laterais, secar e depois vir com a tinta nesse outro lado. Pra não sujar a mão, pra ficar um trabalho mais limpo. Quando eu recolocar a parte interna dentro dessa peça, ela vai sobrar uma beiradinha no fundo da caixa. Então, eu vou pintar uma basezinha aqui, coisa de 1 centímetro pra dentro da minha peça. Agora, nós vamos trabalhar com essa tinta aqui, a PVA da Acrylex, com a cor rosa escuro 542, tá? Nós vamos trabalhar com essa aqui agora. Lembrando que é só na parte interna
desse nichozinho, que ele é a parte interna do meu quadro cenário, tá? Então aqui, ó, é o que eu sempre falo, o segredo da pintura no MDF tá na preparação da peça e na preparação da nossa tinta. Agora eu vou hidratar a minha tinta. Então o segredo da pintura é essa. Jamais eu pego a tinta direto do pote e faço a pintura no meu MDF. Essa primeira demão, ela pode ser um pouquinho mais grossa do que a gente passa na segunda demão. E vamos fazer a pintura. Aqui a gente vai esticar a tinta, ó. Aqui pode ver que a gente foi direto na tinta, porque é escuro, né? Aqui vocês também podem estar trabalhando com selador. A Acrylex também disponibiliza um selador, que você trabalha com o selamento, você vai selar seu MDF, certo? E observando que sempre eu descarrego o pincel no meio da peça, tá? Pra depois eu distribuir a tinta, ó. Então aqui, ó, dá pra vocês verem nitidamente a textura da tinta, ó. Ó, e lembrando que aqui você pode estar usando pincel de cerda dura também. Eu tô usando esse aqui que é um de cerda macia, mas ele tá bem velho, então eu deixo eles pra isso. Agora a gente vai lixar essa peça, tá? Uma lixa fininha, 320. O segredo de uma peça bem acabada é esse processo aqui. Com a lixa bem fina, a gente retira toda essa parte áspera que existe na nossa peça. Eu capricho na diluição e no capricho na hora de lixar. Esse aqui que vai te dar uma cobertura assim, um acabamento bem refinado. Agora a gente terminou de lixar aqui, vamos passar pro fundo. Ó, vou trocar a lixa, porque agora eu vou lixar aqui, ó. Nós também precisamos de fazer a lixa aqui, ó. Tudo lixadinho, agora nós vamos passar um pano e vir fazendo o processo da segunda demão onde é rosa e passando goma laca onde é branco. Tirar todo o pó pra gente começar a pintura. Fundo aonde é branco, para poder selar, que a gente vai trabalhar com a goma laca. E segunda demão aonde é o rosa. Uma outra dica legal, ó, minhas peças estão prontas. Agora eu vou ensinar vocês, porque aqui, ó, é uma eternização e ela vai dois nomes em cada caixa. Então, isso aqui é uma fita dupla face. Isso aqui é para facilitar, é um pulo do gato top aqui. Para facilitar na hora de fazer a pintura das letras. As letras são muito miúdas. Então, eu pego uma fita dupla face, eu coloco ela aqui, retiro a película dela e venho com as letras, ó. Lembrando de colocar na posição certa. Aqui eu coloco camada para mim distribuir as outras letras que estão faltando. Tudo coladinho. Agora a gente vai pintar. Eu pego um pedacinho de espuma, ó, pode ser uma buchinha de louça velha. Faço um puxadinho aqui, ó. Bato na minha tinta branca, tiro o excesso, ó. Bato na tinta e tiro o excesso. Aí tá vendo? As minhas peças não caem. Aí eu venho batendo na minha peça, minhas letrinhas. Como é um corte a laser, nós não precisamos lixar, tá? Então, a gente só vai preencher a superfície dela. Eu deixo secar, se houver a necessidade, eu dou uma segunda demão aqui.
Agora nós vamos começar a fazer a pintura novamente, foi tudo lixado. Lembrando que a gente lixa, ó, ela fica toda clarinha, tá vendo a diferença de cor, ó? Então agora a gente vai dar essa segunda demão. Como ela tem uma cobertura muito boa, vai ser o que nós vamos fazer, 2 demãos. Lembrando, para a qualidade, um acabamento imprescindível é o ponto da tinta que nós vamos trabalhar. Daqui eu já passei pano, ó. Tá todo limpinho. Venho, pego uma porção de tinta, ó, homogeneizo bem. Ó, e vamos pra peça. Sempre lembrando, ó, descarrego no meio da peça, depois que eu venho para as laterais. E eu gosto de esticar, ó, para um lado e para o outro, porque a minha pincelada eu não consigo pintar e vir até o final. Pintar e vir até o final. Então eu venho, ó, daqui, ó, aí o pincel afina, aí eu bato ele bem no cantinho, ó, bato e puxo, tá? Esse é que é o segredo, para evitar ao máximo de não encostar na outra lateral. E agora eu venho de lá pra cá, ó. A outra parte que será no pink, né, que é o fundo da nossa peça. A segunda demão, tá? Já tá toda lixada, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó, que eu falo que é o teste, que vocês precisam de sempre observar, ó, se a tinta tá no ponto, ó. Viu que eu passei a tinta ela tá andando na minha peça, ó. Eu consigo carregar ela com o pincel, ó. Quantas vezes eu já fui e voltei nessa peça, ó. Fundo pronto, nicho das laterais pronto, acabando de secar, tá? Aqui eu tenho um que já tá sequinho, ó. Agora a gente vai fazer a pintura do nicho de fora, da parte de fora da nossa peça. Aqui, ó, foi como a gente passou, né? A base, lixamos todinho, ó. Pode ver que ele tá todo lisinho. Tiramos todo o pó. Viemos com a pintura agora, tá vendo? Essa aqui já tá pronta, ó. Ó o brilho da peça. Então aqui, ó, eu já fiz a pintura com a tinta Color City, tá? Da Acrylex, a branco brilhante. A gente trabalha depois que lixa aqui a nossa peça, nós vamos vir com a mão de tinta branca, tá? Pra gente ajudar esse fundo. Agora a gente vai trabalhar com a PVA branca. Eu tinha falado anteriormente que nós poderíamos estar trabalhando com o branco, que você tem essas 2 opções. Você pode pintar com a base acrílica, tirou todo o áspero da peça, aí você vem com a mão, tira todo o pó, vem com a goma laca. Impermeabilizou essa peça com a goma laca incolor, aí você pode vir com a tinta branca. Só que você precisa de mais camadas, tá? Para conseguir o resultado. Aqui já foi feito uma demão, que é esse processo que eu vou fazer agora nessa, uma demão branco e depois uma demão do spray Color City, tá? Aí eu já consigo esse resultado, uma cobertura perfeita. E aí eu não preciso de impermeabilizar, porque essa tinta é a base de solvente, então ela impermeabiliza o meu MDF, tá? Então aqui, ó, a gente vai estar fazendo a diluição, a hidratação da nossa tinta, tá? Vou colocar uma quantidade aqui de água e já vou colocar a tinta PVA. No começo, às vezes, vai ser mais difícil para vocês conseguirem o ponto, olhando direto no pote. Mas aí vocês vêm na peça, ó. Ó, descarrego meu pincel no centro da peça e vou para as laterais. Se você quiser também fazer 2 demãos do branco para depois vir com a Color City aerosol, você economiza mais ainda a sua tinta, tá? Ela tem um custo maior do que a tinta PVA, né? Que é aplicada no pincel, no rolinho. Então, aonde você consegue
diminuir o seu gasto, mas aí você demanda mais tempo, né? Então, às vezes, o custo-benefício trabalhar com a Color City aerosol é melhor. E agora eu faço com mais capricho do que a primeira demão, que foi feita com base. Tiro o excesso, porque ele pode ir secando e depois ficar aquela lombadinha. Agora a gente vai trabalhar com a Color City, tá? Branca. Já dei minha camada de branco. Aí eu chacoalho bem, ó. Agito bem, que tem uma bolinha aqui dentro. A gente vai chacoalhar bem, misturar bem ela pra ela sair bem uniforme, tá? Pra ela misturar todos os componentes dela ali. Atentando a maneira que eu vou fazer a força, a pressão e a distância, tá? Que eu vou fazer pra passar na peça. E isso eu vou fazer nos 4 lados. Aqui agora a gente vai passar o Acryl-Fix brilhante, tá? Em toda a peça, nessa parte. E vamos fazer a montagem. Passei a demão de branco. Ó, tá tudo sequinho. Ó o brilho, ó. Esse é o Acryl-Fix brilhante, tá? Todas as partes sequinhas, ó o brilho, olha o acabamento. Agora a gente vai continuar com a montagem da nossa eternização. Essa peça aqui é a que vai eternizar um sapatinho de bebê com um ursinho. E o outro vai ser essa foto. Eu tinha em primeira opção do cliente pregar só a foto da bebê. Mas durante o processo, a gente acaba mudando. Então, eu vou estar adaptando nesse nicho específico que vai só o nome. A gente vai dar uma ênfase melhor. Eu vou usar essa moldura que eu vou colocar embaixo aqui. Então, eu vou estar fazendo esse processo aqui. Vou emoldurar essa foto. E depois a gente vai aplicar, só que eu vou aplicar ela um pouco mais acima. Porque aqui ela vai receber uma elevação para ela destacar mais. Ou ela vai ficar aqui. Vamos ver a maneira que vai ficar melhor. Então, primeiro eu vou fazer a pintura dessa superfície com essa tinta PVA branca. Eu vou esponjar. Sempre que eu trabalho com o MDF, assim, a laser, eu gosto de trabalhar com uma esponja. São 2 nichos, então primeiro a gente vai trabalhar com esse nicho aqui que é do sapatinho. Então a gente vai tirar as medidas. Aqui, ó, desse lado eu pintei. Desse lado aqui não precisa. Porque na hora que a gente montar, essa parte vai ficar pra fora, ó. E essa parte vai ficar para dentro. Tá? O vidro, essa a gente vai tirar as medidas, caneta mágica, e a gente vai marcar aqui. Aqui vai um par de sapatinho e vai esse urso. Esse urso, ele tem, se eu colocar ele vai ficar muito viradinho. Então, eu colo um simples pedacinho de isopor, ó, aqui atrás, que ele vai ficar com a cabecinha erguida. Cola silicone da Acrylex. Aqui não pode ser uma cola instantânea, porque ela pode derreter a... Eu vou colar aqui, ó, lembrando que aqui eu fiz um suportezinho para erguer a cabeça. Aqui eu vou colar.
esse tá montado, né? Agora vamos reservar, deixar secar bem. Agora nós vamos para o outro.